Salve nação corintiana! Bem-vindos ao nosso canal! Vamos logo, sem perda de tempo, para as notícias do Timão! Vamos pra cima! Somos maiores que tudo e que todos! Vai, Corinthians! Esse fato do Corinthians, ele é um fato, não é só do campo, no meu ponto de vista como apresentador e comentarista e ídolo do Corinthians. É um fato que extrapola aquilo que a gente sempre criticou. Sormani, quando estava escrevendo nos seus jornais, né, como virou comentarista, você, Jameli, como jogador, depois gerente de futebol, eu como jogador, gerente de futebol, a Lívia também, né, como apresentadora que o é. E aí você fala assim, pô, a gente está acostumado olha, tem que ter planejamento, olha, as pessoas têm que pensar mais na base, esse papo furado que todo mundo fala, né, que a gente sempre fala, mas que eles nunca fizeram para isso, né, e hoje quem faz é o Palmeiras. Quem muito fez foi o Santos, quem muito fez foi o Vitória, quem muito fez de uma época foi o Flamengo, quem muito fez de uma outra época foi o São Paulo. E o do Corinthians, quando vem Polícia Federal, quando vem um jogador que jogou 26 jogos, e ele tem 50 milhões de euros de multa, e aí o presidente do clube, do Ilho, passa para 4 milhões, sabendo que o seu maior ídolo vai, de um ano depois, ele vai parar ou ele vai ter que renovar o contrato dele. Aí entra o presidente novo, que é Augusto Melo, que até hoje ele só mentiu. Ele só mentiu. Ele não contou nenhuma verdade até hoje, no meu ponto de vista. E muita gente acreditou ele, democraticamente ele ganha uma eleição. Que era para ganhar outra, perdeu por causa de 100 votos vitalícios, ganha outra, e que a atual diretoria deixa o André Negão para dar continuidade à renovação e transparência, que só acabou com o Corinthians. Olha que loucura. Sormani. Não, Neto, eu concordo aí com tudo que você falou, tudo, absolutamente tudo. Só que, lamentavelmente, parece que não tem uma pessoa, uma figura dentro do Corinthians que tenha pelo menos 4 neurônios. Isso que mais me chama a atenção. O Flamengo deu muita sorte, não sei se foi sorte, de encontrar o Bandeira de Melo. Depois veio o Landim. Queira ou não, o Landim está fazendo uma administração legal. Está dando continuidade, aliás, está aperfeiçoando o que o Bandeira... Não destruiu o que o Bandeira não só não destruiu, como... agregou. Sim, melhorou mais ainda. Neto, o Corinthians está numa região do país que é a região mais rica. O Corinthians não. A torcida do Corinthians é maioria, não no Brasil, não. É a do Flamengo. Mas a torcida do Corinthians é maioria na região mais rica do país. Então ele tem um potencial de faturamento maior que o do Flamengo. O Flamengo bate quase 1 bilhão e meio por ano. O Corinthians, pela primeira vez, bateu 1 bilhão. É isso aí. Então tem coisa errada. Então não tem uma pessoa lá dentro capaz de pensar esse Corinthians de uma maneira... Igual a mãe da gente. Exato. Vamos lá, igual a gente. Exato. Normal. Pô, eu ganho 1 bilhão. Eu tenho uma dívida de 706 milhões. Eu não consigo guardar 50 milhões no ano. Exato. Sendo que eu pago 80 de juros. Então, que coisa aí que eu vou te falar. Eu não sei se você concorda comigo ou não. Eu acho que a única saída pro Corinthians é virar uma SAF. SAF. E entregar isso aí na mão, mas também não é pegar a 777. É tentar encontrar alguém como o Textor. Você pode não desaprovar tudo que ele faz, a maneira com que ele critica, etc e tal, mas olha o que esse homem fez com o Botafogo. Nos últimos 2 anos, né? O Botafogo era time de segunda divisão. É verdade. De Série B. Ele não a grandeza do Botafogo, o time era assim. Né? Libertadores, não, exato, não é a história do Botafogo. É a história do Botafogo é incrível como do Santos. Imenso. E os dois clubes. E o Botafogo, além de ter saído de uma Série B, chega na Série A para ser protagonista. Não é que ele tá disputando só a Série A pra ficar ali no meio da tabela, não. Comprou um monte de jogador, colocou no Botafogo e revendeu. Exatamente, tá brigando pelo campeonato. E acho que esse ano, com esse Arthur Jorge, se ele não for embora... Sei não. O Botafogo tem chance de ganhar esse Campeonato Brasileiro. E tem chance na Libertadores com o Palmeiras, hein? Exatamente, concordo com você. Então eu acho que não é possível, a gente não encontra ninguém, um corintiano, que consiga ser um bom administrador. A gente não encontra. Então, por isso, eu acho que a única solução pro Corinthians é uma SAF e entregar o clube na mão de quem comprar. Mas tem que saber para quem você vai vender. Porque senão você pode cair do cavalo. Pra você, Jameli. Eu discordo um pouco do Sormani, que eu acho que o Corinthians não é a solução, não é a SAF. Concordo 100% com você, Sormani, que tem que ter um administrador bom, cara.
né? A gente está falando aqui de um orçamento de 1 bilhão. Paulo Nobre, né? Quantas cidades no Brasil, você falou de prefeitura e tal, quantas cidades no Brasil tem um orçamento de 1 bilhão? O Corinthians é muito maior do que muitas cidades, o orçamento do Corinthians. Né? Então eu vejo assim, a SAF pode ser uma saída, mas se entrar um grupo bom. Mas eu acho que não tem a necessidade de criar uma SAF para criar um grupo bom. Acho que tem que pegar quem é o melhor cara do marketing. Quanto custa esse cara? Vamos contratar. Quem é o melhor jurídico? Sabe o que os caras fizeram na época do André Sanches? Eles não quiseram o Washington Oliveto. Que é o cara mais... Então, mas me dá uma parte. Claro, uma parte. Eu acho que esse debate eu acho que é importante. Sabe o que eu acho? Eu acho o seguinte, então vamos supor que amanhã dá um estalo e o Augusto Melo faz tudo isso que a gente está falando. Daqui 3 anos, ele perde a eleição. Vem um cara e tudo que ele fez... Sim. O cara joga no lixo. Se é uma SAF, isso não acontece. Que é o que acontece no Corinthians sempre. Exatamente. Isso é um problema. Por isso que a SAF, eu acho que é um bom negócio. Porque o cara vai comprar, ele vai ser o dono. E ele não vai sair depois de 3 anos. Ele não vai sair depois de 6 anos. Mas é que eu vejo... O Flamengo, se ele não der sorte, na próxima eleição, parece que vai ser o BAP. Né? Se o BAP não for um cara bom para dar uma continuidade nesse projeto, ele pode jogar tudo no lixo. Mas eu acho que aí vem a continuidade. Né? Eu acho que o Palmeiras aconteceu isso. O Paulo Nobre fez... Nobre, Gagliotti, Leila. E quem vier depois da Leila... Vai estar encaminhado. Ela tem que estar encaminhado nisso. Então, eu entendo. Nós temos certeza que essa pessoa vai chegar no lugar da Leila? Não sei. Ela vai se reeleger. Mas daqui mais 3 anos. Mas assim como a SAF também a gente não consegue ter certeza, né? Mas a SAF você tem um dono. Mas daí o cara... Você tem um dono. Mas Só daí... se você tiver ladrão do seu lado. Não. Se tiver ladrão do seu lado, o cara te quebra, que nem aconteceu com a Americana. Mas, Sormani, eu vejo é assim... diferente. Eu vejo assim, o cara da SAF, vamos supor que o Textor, eu não sei quanto foi, porque é o que você falou, Neto. A gente sabe o que a gente escuta. Lá dentro do vestiário, você sabe muito bem que o que acontece dentro do clube... A gente sabe 30%. Mas imagina que o Textor, que tá fazendo um bom trabalho, o Botafogo, dá na louca, ele acorda outro dia e fala assim, vou vender pro Sormani, pro Jamel, pro Neto e pra Lívia, que eles fizeram um grupo, eles vão me dar 500 milhões, eu vou vender pra eles. Então, a SAF não te garante... Mas se o Botafogo que você vai fazendo o que tá fazendo... Então, mas eu acho tá assim... Tá brigando lá em cima, o cara mudou pro Rio de Janeiro, não vai vender, pô. Eu acho que é muito difícil entrar uma SAF no Corinthians, até pelo número de torcedores. Estatuto. Eu concordo com você. Eu acho assim, que deveria entrar um Paulo Nobre. Sim. Deveria dar o Eduardo Bandeira. Sabe o que tá faltando no Corinthians? Por favor, Lívia. Corintianos querendo o bem do Corinthians. Sim. Os que saíram não querem bem do Corinthians porque estão se aproveitando... Só fizeram mal, né? Fizeram mal e estão se aproveitando do amadorismo do atual presidente. Verdade. Os corintianos que saírem não querem o bem do Corinthians porque senão ajudava o presidente que é amador. E o presidente que é amador está lá há 6 meses, a gente não tem um A para ressaltar. Para falar assim, isso aqui ele fez bem. Ele chega, depois de uma gestão de 16 anos, fala, vamos reformular o clube. Ele não tinha conseguiu tirar os caras, Ele não tinha né? aberto a primeira gaveta para saber o que iria encontrar. Não, e conseguiu tirar os caras que ninguém imaginava que ele ia conseguir. E aí ele desmontou um Corinthians que precisava de uma reformulação, mas ele desmontou um time e não montou de volta. O que o Ramon Dias chega agora e encontra no Corinthians? Qual a característica do Corinthians? Como que esse Corinthians joga? O serviço do Ramon Dias agora é voltar a vencer. Se vai ser com gol contra, se vai ser jogando feio, se vai ser jogando bonito, não importa. Porque ele encontrou um Corinthians na lama. Quando o Neto faz todo esse... Ele pontua tudo que aconteceu em 6 meses, tudo isso em apenas 6 meses. E esse presidente tem coragem, essa gestão tem coragem de falar, estamos atrás do Balotelli. Vocês estão tirando com a cara do corintiano. É muito louco isso. Não tem dinheiro pra nada, a gestão não tá funcionando em nada e você tá sonhando com Balotelli. Aí ele veio, Lívia, lembra que ele falou assim? Com que dinheiro? Olha, nós estamos sangrando, a gente não tem dinheiro para outro mês, mas como é que eu posso dar 3 milhões de euros pro Balotelli no ano? E sonhar com Balotelli. Isso aí é por isso que o Corinthians... E um projeto pessoal... E um projeto pessoal do Balotelli, que é voltar a defender a seleção dele. Não é assim, eu vou fazer meu nome no Corinthians, eu vou ser o cara que vou reerguer o Corinthians. Não, ele quer voltar um dia, sonhar com a seleção italiana. Vai, não tá pensando no Corinthians. O Augusto Melo está brincando com a cara do corintiano. É isso que está acontecendo. Falta corintiano querer fazer bem para o Corinthians, porque nesse momento eu não enxergo um. Olha, tem 2 coisas assim que me deixa... Eu sempre falei isso nos Donos da Bola, que é um programa que a gente... bate muito forte aqui, é um programa mais nacional e a gente tem que falar de tá tudo certo, não tem problema nenhum. É assim, ó, são 2 casos, assim, que me deixa estarrecido e que ninguém abre a boca, nem lá de dentro, nem nós da imprensa,
O Corinthians contrata o Matheus Alexandre, o lateral direito, da Ponte Preta, por R$800 mil. E empresta ele para a própria Ponte Preta e o cara fica 3 anos e nunca joga no Corinthians. O Corinthians contrata o Jonas Cafu, que é de Piracicaba, do Luizinho de Piracicaba. Aí você contrata ele por 3 anos, você paga 300, eu sei tudo, Cascão, R$300 mil por mês, 38 meses de contrato, ele joga 3 meses no Corinthians e ele fica a maioria do tempo no Cuiabá. Olha só que loucura. Aí o Corinthians tem o Léo Príncipe, lateral direito, tem a matéria que a gente colocou aí. Ele vem pro Corinthians para fazer testa. Ele deu entrevista pro Duda Garbi, esse menino gremista que o Grêmio ganhou ontem hoje de 3-1 do Operário. Ele deu uma entrevista, não sei se vocês viram, o Léo Príncipe, que ele veio para fazer teste do Corinthians e os caras, antes dele fazer o teste, os caras fizeram um contrato com ele de 3 anos. O Corinthians emprestou o Jusilei, isso é coisa de prisão. O Corinthians emprestou o Jusilei do J. Malucelli pro Corinthians, 50% era do Corinthians e 50% era do J. Malucelli. O Jusilei foi vendido, o Corinthians ficou com 100% do dinheiro, não passou 50% do dinheiro pro J. Malucelli, teve uma dívida de 33 milhões depois de 5 anos. Só isso demonstra a situação do Corinthians. Eu só dei 4 exemplos e fora os outros que eu tenho. Todos, eu sei de todos, através do meu timão, através de tudo que sai na imprensa. Só esses exemplos mostram isso. Aí o Corinthians vem em 2014 com o André Sanches, pega um estádio, dá um estádio que vocês já foram lá, vocês já andaram tudo lá. É lindo, o estádio é lindo. É maravilhoso, mas precisa de tudo aquilo? Não. Desculpa, mas não precisa. Então vamos lá. Eu tenho um estádio que na dívida de hoje é 706 milhões de reais, onde o André Sanches deu diversas entrevistas dizendo que ele voltou em 2020, vou dar só esse dado, em 2020 ele voltou para que ele pudesse pagar o estádio e não aconteceu nada. Nós estamos em 2024. Ele, quando sai, deixa 4 meses de salário atrasado, o Duílio, quando sai, deixa 11 meses de salário atrasado e mais 180 milhões, foi o que o Rosalá disse num podcast. Então, não há estrutura para isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é bola. Não tem estrutura para isso. Não é o campo, não é a bola. Não é isso que precisa o Corinthians. Se o Corinthians não tiver isso, que talvez o Sormani tenha razão, que o Vessone tenha razão, que a Lívia falou, não é nada, não é a bola, não é o Ramon Dias, não é ninguém. Porque não vai conseguir fazer tudo aquilo que a gente sabe que tem que fazer, mas a gente não tem competência para isso, administrativamente falando. Mas na minha casa eu não faço isso. Você faz isso na sua casa? Não, exatamente. Você faz isso na sua casa? É por isso, Neto, que eu falo. A SAF, alguém tem que... O clube é dinheiro de ninguém. O clube é dinheiro de ninguém. Então o cara deixa de pagar salário, contrata o fulano, vende, não repassa e vai empurrando para outra gestão. Desculpa, deve 600 milhões de impostos. Quando você deve imposto, tô falando por mim, que eu comecei a ganhar dinheiro, eu comecei a ganhar dinheiro, então eu pago muito mais imposto do que eu pagava antes. Então eu falo, nossa, quanto imposto? Mas se eu paguei esse imposto é porque eu estou ganhando mais. O Corinthians ganhava mais, só que não pagava imposto. Eu devo 600 milhões de imposto. Cara, eu devo 600 milhões de impostos. Eu devo 706 milhões de estádio. Quanto que dá aí? 1 bilhão e 300. 1 bilhão e 300. Mais tudo que deve 2 bilhões. Aí vem o presidente que quer contratar o Balotelli. Pô, que loucura é essa? Como a Lívia disse. Mas concordo com tudo perfeito. Tudo que nós estamos falando é exatamente a mesma coisa, né? Mas é por isso que eu faço questão de bater na mesma tecla. Se é o seu dinheiro, você não faz isso. Claro que você também não faria com o dinheiro do Corinthians, porque você é uma pessoa honesta. Nós aqui temos caráter, tá? Cara, não escuta, esse dinheiro não é meu, eu vou zelar por ele. Ele não é meu, eu não posso fazer qualquer coisa com ele. Ele não é meu. Agora, se é seu, você zela mais ainda. Você zela por ele mais ainda. E nós, como pais, queremos que os nossos filhos tenham o nosso caráter, né? Exatamente. Você vê que a pessoa não está preocupada com o próprio nome, né? Porque assim, o dinheiro não é dele, mas o nome dele que tá lá, né? Você tem que zelar por aquele dinheiro. Você é o responsável por aquele dinheiro, eles não estão preocupados. Exato. Você quer ver um negócio? Sai a renovação e transparência. Assume Augusto Melo. Tinha um monte de empresário que tinha dinheiro para receber do Corinthians. E nunca falou nada. Nunca.
Aí entra o Augusto Melo, Todos eles vão pra justiça. Pra justiça. Por quê? Porque tem gente da outra chapa que provavelmente está lá inflamando. Quer dizer, esses caras não pensam no Corinthians. Não. Por isso que eu Não, falei, na verdade, eles pensam não são. neles. Eles nunca foram corintianos. Exatamente. Eles sempre Corintiano querer fazer usaram bem. o Corinthians Como eles pra se saíram? autovalorizar. Exatamente isso. Como eles saíram, agora eles querem ver o circo pegando fogo para eles voltarem nos braços e nos ombros dos torcedores. Você tem o exemplo do Santos. Quantos presidentes passaram pelo Santos que deixaram o Santos à míngua? Ah, pô. Uns já morreram, outros já morreram, outros estão aí e a maioria nem sequer se posiciona em relação a isso. Quais são os presidentes do Corinthians que se posicionam para tentar, gente, vamos botar uma trégua, né? Vamos lá, não aconteceu agora Tancar a sangria, né? o atentado agora com o Donald Trump, o ex-presidente dos Estados Unidos, na Pensilvânia, o cara deu 4, 5 tiros, pegou na orelha. O que as pessoas têm que fazer agora? Meu irmão, vem cá, vamos parar de ódio, vamos parar com loucura. Vamos pensar no nosso país, vamos pensar no nosso Corinthians, né? E aí, um menino de 20 anos, em cima lá, os caras ainda marcaram touca, os americanos, FBI, os caras marcaram touca, 125 metros, o moleque com pau. 5 tiros deu no cara. Graças a Deus que não pegou nenhum, né? E aí, o que o pessoal tá querendo nos Estados Unidos? Não, pera aí, gente, vamos parar com esse negócio de ódio, vamos parar com isso. Não, no Corinthians não. No Corinthians, cada vez que qualquer coisa que aconteça, o Corinthians sempre vai mais para baixo. Agora, o significado disso, para mim, é só o poder, Jameli. Não, eu concordo com essa parte aí. Tem que pegar um grupo de corintianos. E eu acho que ficou bem claro a questão do Flamengo e a questão do Palmeiras. Que chegaram num ponto que, se não viessem alguns notáveis, algumas pessoas que ponham realmente o seu expertise, a sua qualidade, até dinheiro, né, na frente para fazer com que melhorasse, eu acho que falta os corintianos aparecerem aí. E também, né, tem que ter a caneta também, né? O presidente tem que dar essa liberdade, porque não adianta o pessoal ir lá com boa vontade, querer fazer e não deixar fazer, né? Continuar fazendo errado, continuar fazendo mal. Eu vejo assim, cara, o Corinthians tem que botar a cabeça no lugar, chamar todo mundo, comissão técnica, jogador, diretoria, torcida. Todo mundo fala, gente, se a gente continuar brigando, a gente já tem os exemplos aí. Claro. E tem que fazer isso, cara. Tem que ter, mas Você sabe tem que alguém sobre que é isso- forte assim pra fazer essa união? Você sabe que sobre isso, eles são todos da mesma situação, né? Eu sempre achei que o Augusto Melo trabalhava com eu sempre achei Andrés, que tinha, né? eu sempre achei que tinha oposição, situação no lado político, mas eles sempre são do mesmo lado, porque eles mudam de partido, eles mudam de, né? Eles sempre estão aonde está o dinheiro, eles sempre estão onde está o poder. Todos eles que estiveram e que estão no poder, eles sempre estiveram juntos. Então, esse lado meio que, olha, que legal, vamos todo mundo... Não é verdade. Eles não fazem isso. É a gente querer ser um pouco Alice no País das Maravilhas, né? Acreditar no mundo perfeito, O né? coelho leva lá embaixo. É tudo mentira, pô. Isso aí é conversa mole. Entendeu? Alguma coisa tinha que ser feita. Qual que tinha que ser feito? A eleição democrática, que democraticamente o Augusto ganhou. Só que ele fez pior em 6 meses. Ou não fez, Lívia? Não, ele conseguiu piorar o que não estava bom, justamente por querer mostrar muito serviço. Ele chegou com muita sede, com muita vontade no Corinthians e ele esqueceu que ele estava assumindo uma cadeira, uma posição pesadíssima, porque o Corinthians é gigante, e vindo de uma gestão de 16 anos. Como que você vai assumir um Corinthians depois de uma gestão de 16 anos e você vem com essa vontade toda assim começar a abrir gaveta por gaveta? Foi o que o Ronaldo fez lá no Cruzeiro. Ele falou, olha, cada vez que eu abro uma nova gaveta, eu vejo que o buraco é mais embaixo. Uma surpresa, né? É uma surpresa. E o Augusto Melo não se preparou para isso. Ele não se preparou para isso. Por isso que eu falo que beira o amadorismo a gestão dele. Ele conseguiu ser surpreendido. E ele segue sendo surpreendido e surpreendendo. Se ele fizer isso no amador, na várzea, ele não... Ele já tinha caído. Acho que ele não almoça, ele não tem os 2 dedos, sabe? Tipo... Então, acho que ele já tinha Porque eu caído. acho que os caras da várzea, esse pessoal aí, é muito mais profissional. Parece que ele não sabia o que era o Corinthians, né? Não, e outra coisa, olha, você falou muito bem, aí você pega. Aí ele contrata jogadores, gasta 130 milhões, não foi? Foi. Sim. Prometeu o Balotelli, todo mundo saiu, todos que estavam ao redor dele. Disse que ia sangrar com as dívidas, nada disso foi feito.
Então tudo que ele prometeu foi Ô, uma Neto, mentira. quando ele chegou, era o Mano Menezes, certo? Era. Que não era o técnico Que favorável. foi o Duílio que contratou Que não era o e que depois técnico que ele gostaria. botou uma multa de 12 milhões. não Pois foi? é, e aí ele Fez um chega... contrato de 3 anos, né? É, e ele 3 anos. chega e... Nunca tinha acontecido isso. E nesse processo de renovação, ele manda 20 atletas embora. Sem estar com o técnico que ele gostaria, porque o Mano nunca foi o técnico que ele gostaria no comando do Corinthians. Aí depois o Mas Mano sabe vai por quê? embora. Porque Aí o você não Mano tem sempre foi- personalidade, você não tem elenco, e como que você monta Mas sabe agora um por- elenco para um técnico que veio também sem saber Sabe o por quê que vai ele não encontrar? gostava do Mano? Porque o Mano sempre foi amigo do Andrés e do Duílio não, depois do Duílio, acho Então, que aí ele manda. pediu desculpa. Então, né, Ele manda, lembra? mas aí ele manda 20 Lá no- embora para depois pensar em mudar de técnico, porque não era o Mano que ele queria. E como que você consegue montar um elenco pensando em um outro? Não, e ele traz um técnico que também não era o que ele queria. E aqui encerramos mais um vídeo do Timão. Espero que vocês tenham gostado. E fiquem ligados nos próximos vídeos. Tchau, tchau!